Olá, tudo bem? O personagem de hoje é uma pessoa que passou por um sofrimento traumático, um sofrimento que causou-lhe dor e revolta sem precedentes. Ele nasceu num ambiente que o recebeu com muito amor e alegria. Desde bebezinho, sentiu-se amado demais, todos o aguardavam. Foi uma alegria sem igual. Seus pais eram os mais felizes pelo seu nascimento, é claro. Foi dada uma festa nesse dia. Alegria por todos os lados. A felicidade ocupava a atmosfera daquele lugar. Todos queriam ter aquele bebê no colo. Os dias passavam e a sensação de paz e segurança permanecia. Amor e cuidado eram dispensados em todo o tempo para com aquele que se sentia a pessoa mais abençoada do mundo. Mas uma mudança de rumo estava prestes a acontecer. Uma mudança cruel. Em Gênesis capítulo 16, encontramos parte da vida do personagem dessa história. Uma pessoa de quem pouco se ouve, porém alguém que tem muito do que se falar. Seu nome, Ismael, filho do homem que é conhecido como o pai da fé, o grande patriarca Abraão. Ismael era filho da escrava Agar com Abraão. Por quê? Porque Sara, a esposa de Abraão, já era idosa e não podia ter filhos. Então ela sugeriu que Abraão lhe desse um filho por meio de sua escrava. Abraão consentiu, aceitou, a criança nasceu. Mas apesar do menino nascer são e saudável, isso não deu muito certo. Por quê? Porque Deus tinha um plano. Deus já tinha dado uma promessa e ela não seria frustrada. Mas Abraão amou aquela situação, amou o seu filho. Ismael crescia ao seu lado, ouvindo sobre Deus e seu amor e a importância de vivermos em comunhão com o Senhor. Mas como foi dito, Deus já tinha dado uma promessa de que Abraão teria um filho, porém com a sua esposa Sara, e ninguém impediria. E Isaac nasceu. O milagre aconteceu. O nascimento de Isaac foi o motivo da mudança de rumo para Ismael, o personagem da nossa história. Após o nascimento de Isaac, as atenções que antes eram devotadas apenas para Ismael, agora foram desviadas para quem? Para quem? Para o filho da promessa, para Isaac. Ismael já não era mais o centro das atenções. Cada dia que passava, mais e mais ele sentia-se rejeitado e menosprezado. E isso o angustiava muito. Sua mãe sentia-se agora muito insegura e insatisfeita com tudo que vinha acontecendo. Devido a todas essas coisas, Ismael acreditava estar sendo injustiçado por aqueles que antes eram seus familiares. Por conta disso, seu irmãozinho Isaac passou a ser visto como uma ameaça para ele. Ismael passou agora a zombar e ridicularizar de seu irmão Isaac. E isso irritou bastante a Sara, que falou tudo para Abraão, solicitando que ele mandasse embora dali do meio deles, tanto Agar quanto seu filho Ismael. Essa solicitação entristeceu o coração do patriarca, mas Deus falou com ele não se preocupar, porque Ismael seria protegido e abençoado pelo Senhor. Dele surgiria uma grande nação. Abraão ouviu a Deus e despediu Agar e Ismael, seu filho. Daí em diante a vida desse menino mudaria completamente. Foi para o deserto com sua mãe, onde apesar de estar sob os cuidados de Deus, enfrentou muitas limitações. Suas expectativas para dias melhores frustraram-se. Na verdade, os dias pareciam que pioraram. Os privilégios por ser filho de Abraão caíram por terra ali no deserto. Acabou o respeito, as alegrias, as festas, a sensação de que as coisas realmente pioravam. Ao ser expulso da casa do pai, Ismael adquiriu um desespero de paralisar a alma. Os sonhos foram jogados pelo chão, jogados por água abaixo. Seu coração encheu-se de medo, insegurança, falta de esperança, tristeza profunda e frustração sem igual. Em sua mente, isso era injusto. Afinal de contas, ele também era filho de Abraão, o primogênito, o primeiro a nascer. Agora o que se sentia era revolta, ódio, vingança, estresse, ansiedade e muita tristeza. Tudo mudou. Uma mudança de rumo aconteceu inesperadamente. E Ismael cresceu. Sua mãe o casou com um de seus parentes lá do Egito. Sua vida toda foi perambulando pelo deserto. Deus cumpriu sim sua promessa. Cuidou sim do filho do seu servo. Deu-lhe filhos e filhas, príncipes e princesas, riquezas e prosperidade. Apesar das bênçãos, um espírito de revolta e grosseria continuou ocupando o coração de Ismael. Tornou-se um homem valente e corajoso, porém frio e calculista. Na palavra de Deus está escrito que após a morte de Abraão, Ismael se aproximou do irmão Isaac para enterrar o pai. Antes de morrer, Abraão dividiu a herança entre seus filhos. Ismael também recebeu sua parte. Agora, o sofrimento daquele jovem é de certa forma compreensível, não é verdade, queridos? E não pensemos que tudo se ajustou. Houve rivalidade entre os descendentes de Ismael e Isaac, inclusive até hoje. Isso mesmo que você ouviu. Essa guerra constante que vemos aí entre os árabes e os judeus dizem que ainda é em consequência desse episódio que está escrito na Bíblia. Na verdade, os ismaelitas sempre foram inimigos dos israelitas, sempre foram um obstáculo para o povo de Deus. Logo, eles nunca se submeteram aos ensinos e às orientações de Deus. Pelo contrário, eles seguiram os costumes dos inimigos do povo de Deus, que eram idólatras e praticantes
diante de atos abomináveis perante a face do Senhor. Ismael fez-se um deles, porém a mão abençoadora de Deus não o abandonou. Inclusive, Deus usou os ismaelitas para salvarem José das mãos de seus irmãos que já estavam prestes a tirar-lhe a vida. Foram os ismaelitas que compraram e levaram José para o Egito. Pois é, agora vamos refletir um pouco aqui juntos. Quantas pessoas não carregam no coração uma dor semelhante a de Ismael, não é verdade? Quantos filhos não são rejeitados pelos pais, pelas mães? Filhos que são doados ao nascer. Filhos que ficam sob a cautela de avós, de tios, ou mesmo de pessoas estranhas porque os pais os rejeitam. E aqueles que são jogados na lata de lixo, no mato, na privada. E o que falar daqueles que são rejeitados mesmo morando na mesma casa com os pais, porém não recebem atenção, nem amor, ganham presentes, mas não ganham o amor, o cuidado, e sentem-se rejeitados do mesmo jeito. Tais filhos carregam a mesma dor, a mesma carência, o mesmo vazio. E aqueles coitados que nem têm a oportunidade de nascer, são gerados, alimentados, têm sentimentos, movimentam-se, mas não têm a oportunidade de nascer. Não lhes deixam viver. Suas vidas são canceladas ainda no ventre de alguém que talvez nem merece ser chamado de mãe. Suas mães os assassinam ainda no ventre para que não nasçam e não tenham o direito de crescer, sonhar, ser amado. Que horror, na verdade. Quanta insensatez, mas também quanto, talvez, desespero, quanta falta de fé, ou mesmo quanta maldade e irresponsabilidade. E o que falar dos idosos? Quantos idosos sofrem agressões nas mãos dos próprios filhos? Não é verdade? Isso é uma realidade muito comum em nosso meio, infelizmente. Agora, não importa a dor, amados, não importa o sofrimento. Seu coração, será que carrega uma dor semelhante a de Ismael? Seu pai o deixou, ou sua mãe, sente-se rejeitado. Quero dizer-lhe uma coisa, Jesus quer cuidar de você. Ele quer preencher seu coração com o amor de Deus. Ele lhe ama. Ele lhe quer bem. Ele tem cuidado de você, ainda que você não perceba, ainda que você não acredite. Jesus sempre esteve ao seu lado, te protegendo, te livrando, conservando a sua vida e torcendo para que você se volte para Ele. Ele quer cuidar de você. Ele tem planos para a sua vida. Não endureça seu coração, fale com Ele. Convide Ele para lhe ouvir. Compartilhe com Ele essas lágrimas que você carrega aí talvez há anos. Lágrimas que talvez nunca foram colocadas para fora. Busque um lugar, só você e Ele, e fale tudo que acorrenta sua alma no abismo dessa tristeza profunda. Fale, quem sabe, dos abusos que você sofreu, talvez por alguém de confiança da família, ou mesmo familiares seus. Quem sabe seu próprio pai, mãe, irmão, tio, vizinho, ninguém sabe. E isso atormenta sua vida. Nunca conseguiu falar com ninguém sobre isso. Carrega esse fardo no espírito. Talvez seja uma pessoa próspera e bem-sucedida em várias partes da vida, mas não consegue ser feliz. Fale sobre isso para Jesus também. Ele pode curar sua alma. Quem sabe seu trauma é porque foi abandonado pelo pai ainda na infância. Compartilhe isso com o mestre. Ainda que os traumas não sejam retirados, você saberá lidar com eles sob uma outra perspectiva. A dor será substituída por paz, por amor, por segurança, por sensação de cuidado constante. Você sentirá-se amado, amada. Sentirá-se como que num colo de graça e paz sem fim. Paz daquele que é o próprio amor, Jesus Cristo. Experimente o amor do teu Pai eterno, seu carinho, seu cuidado todos os dias. Dê-lhe uma chance. Dê uma chance a Jesus. Abra seu coração a Ele. Talvez você até o culpe, quem sabe? Talvez você se pergunte constantemente onde Deus estava quando você foi abusada, ou enganada, ou traído, ou injustiçado. Onde Deus estava quando estupraram sua filhinha, quando assassinaram seu cônjuge. Onde Deus estava quando você sofreu agressões de quem você esperava ser amado, respeitado, cuidado. Onde Deus estava, talvez, quando seu cônjuge lhe largou com muitos filhos para criar sozinho ou sozinha. E eu lhe digo onde ele estava, querida. E eu lhe digo onde ele estava. Ele estava no mesmo lugar quando levaram seu filho santo para ser agredido
humilhado, crucificado e morto de forma cruel. Sofreu tudo isso em seu lugar. Ele estava no mesmo lugar quando seu filho foi cuspido no rosto, quando colocaram aquela coroa de espinho, quando furaram ele ali do lado, quando xingaram, maltrataram, blasfemaram do Filho de Deus. Ele está no mesmo lugar. E tudo isso para que você tivesse direito à vida eterna, para que você não passasse pelo tormento final da história desse mundo, de onde se extinguirá para sempre o pecado e a maldade em breve. Você consegue entender? Jesus também sofreu, querido. Não importa o sofrimento, tenha bom ânimo. Ele já venceu por você. Busque-o. Procure falar com ele como a um amigo. Fale com ele como você costuma falar com o seu melhor amigo. Conte tudo para ele. Abra o seu coração. Você irá se surpreender ao sair da sua presença. Ele vai lhe curar. Você se sentirá abraçado, amado como nunca antes. Você sentirá que é muito especial, que você é uma pessoa especial demais para Deus. Você é especial demais para viver triste, se culpando, com raiva, com ódio, com desejo de vingança. Talvez com ódio de seu irmão, que você acredita ser preferido, ser mais amado. Talvez com ódio de seus pais por terem causado algum dano. Experimente a presença e o amor de Jesus Cristo. Ele irá mudar o seu olhar, suas perspectivas de vida. Experimente. Não resista, não duvide, não deixe passar essa chance, amado, amada. Não deixe passar essa chance. Não permita continuar a viver com o coração triste. Deus quer lhe abençoar e que Ele lhe abençoe muito. Tchau.